Meus queridos amigos, irmãos, eu quero nesse momento estar trazendo mais uma palavra de reflexão para a sua vida, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, que diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma frase, que diz o seguinte: e mesmo quando tudo está dando errado, ainda assim está dando certo. Se você já ouviu essa frase ou algo parecido, quero te dizer que isso é uma verdade na vida daqueles que um dia entregaram sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Então eu quero contar uma história que vai ilustrar essa verdade bíblica. Havia um rei que gostava muito de praticar a caça, ou seja, de tempos em tempos esse rei reunia sua comitiva e saía pelas florestas do seu reino a caçar com a sua comitiva. Esse rei tinha um conselheiro que estava sempre em sua presença. Esse conselheiro vivia dizendo ao rei: Deus é bom, meu rei. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. O rei, por sua vez, não gostava muito, mas respeitava. E aconteceu que uma vez, quando o rei voltou da caçada com um grande cervo, um animal muito grande, e pediu que seu conselheiro lhe ajudasse a repartir a caça. Então o conselheiro pegou um pequeno machado e, quando foi dar um golpe para tirar um pedaço do cervo, o rei, que de tão empolgado que estava pelaquela tão grande caçada, ele estava com a mão próxima, como que segurando o cervo. Então seu fiel conselheiro deu o golpe de machado, que além de cortar uma parte do cervo, também cortou um pedaço do dedo da mão do rei, que estava segurando o cervo. Na mesma hora, o rei indignou-se e com muita fúria chamou a guarda real e ordenou que jogassem aquele conselheiro na masmorra e que ele nunca mais saísse de lá. O rei não quis nem ouvir o que seu conselheiro tinha a lhe dizer. Então o conselheiro foi lançado na masmorra e o rei foi até ele e disse: E agora? Cadê a bondade do teu Deus? Se Deus é bom, por que ele permitiu tu ser lançado nessa masmorra para morrer? O conselheiro olhou para o rei e disse: Ó meu rei, eu só posso lhe dizer uma coisa: Deus é bom e sabe de tudo. Então o rei, muito indignado, saindo, lhe disse: Então fique aí e morra nessa masmorra com seu Deus bom. Passados alguns meses, o rei saiu com sua comitiva para caçar. Só que desta vez o rei estava entediado, de caçar nos mesmos lugares. Ele planejou ir além de seu reino para caçar. Toda a comitiva ficou surpresa, mas como ele era o rei, suas ordens eram inquestionáveis e nenhum conselheiro ousou discordar. Então o rei e toda a sua comitiva foram além dos domínios do reino. E quando eles estão em terras estranhas caçando uma boa presa, de repente foram cercados por uma tribo indígena. Aconteceu que aquela tribo era de canibais e não houve argumento que o rei dissesse. Não houve escapatória. Todos foram capturados, levados em cativeiro. Então, dia após dia, todas as pessoas da comitiva do rei foram sendo
sacrificadas e comidas, por aquela tribo de canibais. Por fim chegou a vez do rei, e quando o trouxeram para ser morto, antes a tribo examinava, pois eles tinham uma crença, e quando examinaram o rei, viram que faltava-lhe um pedaço do dedo de sua mão. Então aquela tribo de canibais ficaram assustados e imediatamente soltaram o rei, que já esperava a morte certa. Pois para aquela tribo, sacrificar e comer alguém com alguma imperfeição ou defeito no corpo significava atrair maldição para toda a tribo. Então eles soltaram imediatamente o rei. Então o rei voltou para seu reino, apenas ele. E quando ele chega em seu reino, toma um banho, se recompõe, e imediatamente aquele rei urgentemente manda chamar das masmorras reais aquele conselheiro que ele até então havia esquecido. Busquem ele, disse o rei, deem um banho, vistam-no com as melhores vestes e tragam-no à minha presença. Então eles trouxeram um conselheiro, aquele conselheiro, e quando o rei viu, deixou o trono, beijou-lhe o rosto, abraçou-lhe e chorando lhe disse: eita, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Me perdoe por te mandar prender na masmorra até morrer. E o rei disse novamente: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, queridos amigos e irmãos, voltamos à frase do começo dessa reflexão. E mesmo quando tudo está dando errado, ainda assim está dando certo. Veja, se o conselheiro acidentalmente não tivesse cortado um pedaço do dedo do rei, provavelmente ele estaria na comitiva real que foi caçar além das fronteiras do reino e teria morrido ele, o rei e toda a sua comitiva. No final, tudo sempre esteve no controle de Deus. E agora o conselheiro, o rei e todo o reino sabiam que, independente do que possa acontecer em suas vidas, Deus é bom. Então, meus amigos e irmãos, se uma porta ainda não se abriu como você esperava, não murmure, seja menos murmurador, pare de reclamar da vida, pare de reclamar das pessoas que estão à sua volta, abandone a ira, a inveja, o rancor, a insegurança e, acima de toda dificuldade ou injustiça que você esteja enfrentando, guarde isso em sua mente: Deus é bom. Receba essa palavra de reflexão. Deus abençoe sua casa, família, em nome do Senhor Jesus. Amém.